Deus nosso Pai, é desse modo que nós nos colocamos diante do Senhor. Nós unimos os nossos corações, espíritos, almas, pensamentos, intenções. Aliás, as intenções de cada coração só o Senhor sabe, só o Senhor sabe. Sei das minhas. Aliás, há aquilo que nem eu mesmo sei, mas tu sabes. E que essas intenções, esses pensamentos, esses desejos, as motivações que nos trouxeram para esta noite, de alguma forma coincida com a tua vontade, com o teu desejo, com o teu querer, de modo que a gente possa dizer que nós estamos aqui por tua vontade, porque o Senhor nos trouxe aqui. E eu oro, Pai, que cada um de nós, cada uma de nós, segundo a necessidade de cada um, cada uma, tu nos ouça, nos atenda, nos veja, nos perceba e sinalize que tu sabes de nós. Nós precisamos da parte do Senhor, de quando em quando, estas sinalizações de pertencimento, saber que pertencemos ao Senhor. Pai querido, oro pela vida do Caio, que nos falará nessa noite. Sei que tu já o tem preparado para isto, que nós estejamos preparados para ouvir e que o teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade. É assim que nós oramos, muito agradecidos por esse tempo, juntos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar, queridos. Todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço, virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Remidos comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço, virão te adorar. Dizendo, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Nosso nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar pra teu louvor. Cantando, bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi, bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui. Cristo Jesus, presente aqui.
Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu. Teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei alegria, eu encontrei alegria, Senhor, Rei meu e Deus meu. Liberdade, eu encontrei liberdade, Senhor, Rei meu e Deus meu. Segurança, eu encontrei segurança, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amizade, eu encontrei amizade, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bendize a minha alma ao Senhor, Senhor, tu és maravilhoso, vestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto, e são as cortinas da tua morada, os céus numa noite estrelada. A tua casa se ergue sobre as nuvens, Deus vai ligeiro nas
tempo intento de adorar. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, e toda minha vida proclame seu louvor. Bendize, ó minha alma, bendize ao Senhor, para sempre penhorada ao seu imenso amor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, tu és maravilhoso. Alô, minha gente, tudo bem? Boa noite, Deus nos abençoe, alegria ver vocês. Esse é um período do ano não exatamente o melhor para a gente se reunir. A gente está vindo de um ano confuso e estranho, e de modo que o Brega estava me dizendo de como ele reuniu uma coisa aqui, outro dali, você daqui para gravar, pessoas diferentes para participarem, a dificuldade que ele teve para fazer uma catada. E eu estava pensando na época, no período que a gente está vivendo. Nós não paramos de viver o que vivemos os últimos anos, e muito especialmente neste ano de 2022, que foi um ano muito difícil, eu acho que para a maioria de nós. Para quem tem alma sofreu. E foi um ano no qual eu sofri muito no coração, um ano quieto e angustiado. E quem observa as coisas a partir de determinados ângulos da vida acaba vendo o que a maioria não enxerga e sofrendo com o que a maioria não vê. E às vezes você sofre sem poder se comunicar direito. E além do que, boa parte da sua comunicação não é compreendida. A gente não compreende palavras, a gente compreende tempos. A gente pensa que compreende épocas, ou circunstâncias ou ocasiões. E cada um vive a sua. Cada um olha do seu próprio ângulo, de onde está, de como percebe, de como sente, de como as coisas lhe afetam. E eu, particularmente, fui, durante todo esse ano, muito afetado por algumas angústias e por ver o espírito que estava crescendo e que cresceu e que não parou de crescer entre nós. E isso me fez pensar, enquanto o meu querido Jorge Camargo cantava as parcerias dele com João Ferreira de Almeida e muitas outras dele com ele próprio, e que ele não cantou hoje aqui, porque cantar que ele fez com João Ferreira de Almeida é mais seguro, mas ele nunca cantou que não fosse seguro. Mas eu estava pensando, e a minha mente foi para tantos lugares diferentes enquanto ele cantava. A primeira canção me remeteu
para Lucas 12, e eu pensei no texto de Lucas 12, nessa época que a gente está vivendo, quando ele cantou o Salmo 84, eu viajei para dentro do Salmo, a história do Salmo todo, o contexto, como ele foi feito. Você vai anunciando a palavra com avidez, e é o meu caso já agora, vai fazer 50 anos que eu estou pregando o Evangelho, e com avidez, então você fica íntimo de tudo, e não só da Escritura, mas até do livro. Esse livro aqui, particularmente, está comigo há 50 anos. Foi a minha mãe que me deu de presente essa Bíblia, que eu não consigo largar, ela está toda arrebentada, coitadinha, machucada, folhas soltas. Eu já fiz uns 3 ou 4 trabalhos de recapeamento, repaginamento dela. Já ganhei Bíblias irrecusáveis às centenas. O último que me deu uma Bíblia maravilhosa foi o Cláudio, que está ali à frente, vendendo livros, está em pé ali com o John e a esposa dele, a Roberta, o filho. E ele me deu uma Bíblia, ele viu que eu estava enxergando cada vez menos, e me deu uma Bíblia com letras grandes, muito boa. Eu amei o texto, sem comentários. Eu não gosto de Bíblia com comentários, com exegeses, com auxílios hermenêuticos, tudo isso que só atrapalha a pureza do leitor. Então, eu acho, por mim, todo livro da Bíblia tinha uma introdução antes do livro só dizendo a data, onde provavelmente foi escrito, em que contexto, no máximo uma página. Deixa o cara ler e ir lendo, procurando as melhores versões, buscando entender o Leviatã dele, não é? Cada um tem os seus. E aí eu olhei para aquela Bíblia que ele me deu e falei, não, essa aqui eu vou ficar com ela no meio de tantas centenas, eu vou ficar com essa. Acabou que logo depois dele ter me dado, eu ainda usei no Papo de Graça algumas vezes, e chegou uma pessoa para assistir o papo, dentre as muitas que iam lá, sentavam, e chegou essa pessoa, e eu vi que a pessoa foi ficando profundamente tocada enquanto o programa acontecia. Quando acabou, ele estava chorando e quebrantado, e aí falou, meu Deus, como é que eu faço para entender a Bíblia? Aí eu falei, não perde o teu tempo com a Bíblia toda não, meu filho, que vai demorar muitos anos, mas se você quiser entender alguma coisa que vai mudar a sua vida mesmo, pega aqui, Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 aqui, se você entender, mais ou menos, já vai te fazer o homem mais extraordinário da Terra. E deixa eu te dar mais essas dicasinhas para como você deve fazer para se aproximar dessa leitura. E falei com ele, ele foi em lágrimas, e eu fiquei com aquele monte de Bíblia, porque além da minha tinha mais umas 3. Tinha a Bíblia presbiteriana dos calvinistas, a Bíblia, como é o nome dela? Qual o nome? De Genebra, a Bíblia de Genebra, outras Bíblias lá assim na mesa preta, que ficava ao meu lado, no Papo de Graça, e todas complicadas, com comentários, com não sei o quê, todas Bíblias estragadas, a meu ver, para uma pessoa que só queria saber como é que ele leria. E eu peguei a minha, eu não dou para ninguém, nem para anjo, nem para arcanjo, nem para ninguém. E aí, eu já dei para minha mulher, mas depois que eu parti, já é dela. Ela deve ficar aqui mais tempo do que eu, então é tua. E depois que você for, já tem um filho que é o mais ávido por ser o herdeiro dessa Bíblia aqui. Eu peguei, portanto, a Bíblia que o Cláudio me deu e passei adiante para essa pessoa e falei, leia, eu recebi com muito amor e estou te transferindo com muito amor.
Eu estou falando disso a propósito de como, durante as canções, a minha mente foi para lá e foi para cá. Mas no meio desse turbilhão, por exemplo, em Lucas 12, que começa dizendo para a gente ficar vestido e não se permitir a nudez de natureza espiritual, no que diz respeito a não perder as vestimentas da atenção. Jesus repete a palavra que pode ser sinônimo de vigilância, os termos e expressões, várias vezes em Lucas 12. Estai, pois, vigilantes, estai apercebidos, vigiai, portanto. São recorrências dele nos chamando a prestar atenção. Prestem atenção no que estiver acontecendo. Aí ele começa a dizer algo sobre a natureza dos discípulos que ele esperava ter, dos servos que o Rei e Senhor de todas as coisas deveria ter. E ele começa a descrever, chamando de bem-aventurados aqueles que são servos vigilantes, prontos, com lâmpadas acesas, com luzes para enxergar, para iluminar o caminho, para não ficarem perdidos na escuridão, vestidos, cingidos, iluminados e iluminantes, iluminando outros. Felizes são esses servos assim, que se o seu senhor chegar de madrugada, de um evento, de uma festa, de um casamento, ele estará, no entanto, acordado a qualquer hora, pronto, e com luzes acesas, e pronto para servir. E aí ele diz, em verdade, eu vos digo que esse servo pode levar um susto de que o seu senhor voltando e o encontrando assim, o que infelizmente é algo tão raro, já era nos dias de Jesus, nos nossos dias então nem se fala. E Jesus disse, esse servo pode levar o susto de que o seu senhor venha dizer, assenta-te à mesa, porque eu estou com vontade de te servir. O que é uma imagem linda, e que a gente quase não vê ser explorada. No máximo, em Apocalipse, capítulo 3, o cearei com ele e ele comigo. Mas aqui no Evangelho de Lucas, e com recorrência em Mateus, em Marcos, você encontra a mesma expressão de esse servo pode levar o susto de que eu o farei assentar-se. E eu mesmo servirei e cuidarei dele. Aí Pedro, ouvindo a história, falou, escuta, o que tu estás dizendo é só para nós ou é para todo mundo? Isso é uma pergunta que Pedro gosta de fazer, de vez em quando ele entra com perguntas dessa natureza. Escuta, isso aqui é um particular exclusivo, especial, ou quem quiser se apropriar pode? Aí Jesus pegou e disse a ele, olhe, depois de ter falado do servo bom, ele disse, estai também apercebidos, vigilantes, olhando a hora em que o Senhor voltará. Porque se for um servo bom, ele lhe dará e lhe confiará todos os seus tesouros. Mas sendo um servo mau, o que lhe acontecerá será trágico. E ele deixa Pedro sem a resposta. Em outras palavras, se você for desses que merecem esse louvor pela vigilância, pela atitude, pela prontidão, você vai ter tudo, e quem quer que assim seja.
e que assim esteja, sem discriminação, vai receber o que não tem limites. Por outro lado, esse que não cuida, que se descuida, que se distrai, que se desatenta, que tira do coração esse acolhimento, esse amor, essa vigilância, naturalmente se torna um servo abusivo. Porque quem começa a abusar da paciência do seu senhor, inevitavelmente vai abusar do seu direito ou da sua relação com o próximo, com o irmão, com os outros servos do mesmo senhor. E aí ele diz, o que acontece é que se aqueles que têm essa atitude positiva, têm esse coração tão generoso e ávido pela alegria de servir, e, portanto, serão servidos por aquele a quem servem, de um outro lado, com esses outros que agem diferente, o que acontece é que eles passam a maltratar os seus irmãos. Passam a espancá-los, a dominá-los, a açoitá-los, a tirar-lhes a liberdade, a prendê-los, a torturá-los, a impor medidas de domínio, de controle, de abuso sobre essas pessoas, que são apenas conservos deles, são apenas servos do mesmo Senhor, mas por querer eles, por uma razão de carisma, de oportunidade, de tempo, de idade, de poder que pensaram ter adquirido, usufruírem disso contra o próximo, sem ser em favor e em serviço dele e deles, Jesus disse, esses serão tomados e serão castigados, e serão colocados num cárcere. E Jesus diz, em verdade eu vos digo que eles não sairão dali até que paguem o último centavo. Agora você decide se eu estou falando só com você, ou se eu estou falando com todo mundo. Se eu estiver falando com todo mundo, é com todo mundo para o bem. E se eu estiver falando com todo mundo, é com todo mundo também para o mal. Portanto, cada um veja quem quer ser. Cada um decida qual é a sua história no Evangelho, é o que Jesus está dizendo. Decida qual é a sua história no Evangelho. Que servo desses aqui você quer ser? Se você vai andar cheio da luz, da vigilância, da perseverança, do olhar aberto, atento, da atenção com a verdade de Deus na mente, no coração, com a palavra de Jesus saltitante, viva em nós, com o suscitamento dessa alegria de servi-lo e de amá-lo e de viver com a consciência atenta e disponível, ou se você vai achar que com o passar do tempo, dos dias, com os anos, com as acumulações, com as experiências adquiridas, com os poderes contratados, com a impressão de supremacia, de dominação que você possa ter, tomado pelas doenças do orgulho, da vaidade, do poder, ou da indiferença em relação a quem você serve, você pode escolher uma outra história. E aí o Evangelho será outro Evangelho para você. Outro. Aí você pergunta, mas existe mais de um Evangelho?
Existem tantos evangelhos quantas pessoas existam no mundo, cada um tem o evangelho que busca. Que pode ser boa nova, pode ser evangelho, ou pode ser certeza de juízo. Cada um escolhe. Isso está dito e posto aqui no Evangelho de Lucas, desde o início, no capítulo 1, quando Maria e José vão com Jesus ao templo para o menino ser circuncidado, com 8 dias de vida. Uma das coisas que aconteceram ali é que um velho chamado Simeão, um homem cheio do Espírito Santo, se aproximou de Maria e de José, olhou para a criança e disse a Deus: despede agora o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. E voltou-se para Maria e disse: olha, mulher, esse menino está destinado a ser objeto de contradição. Ele servirá para o levantamento de muitos e para a ruína de outros tantos, e para que se manifestem os pensamentos ocultos de muitos corações. Essa expressão, assim como o Leviatã do Jorge o tocou bem novinho, provavelmente tenha sido uma das expressões do Evangelho que mais me tocaram o coração, para que se manifestem os pensamentos ocultos de muitos corações. Aí Paulo repete isso em Romanos, no capítulo 2, verso 32, a mesma coisa, para que se manifestem os pensamentos ocultos de muitos corações. Aí outra vez, Paulo, mais num outro texto, numa outra carta, diz: então serão manifestos os pensamentos ocultos de todos os corações. Essa é uma certeza que não pode falhar em nós, até porque é o mesmo Jesus que provoca coisas tão díspares, como Simeão disse: ele será objeto de contradição. Para uns será de levantamento, para outros será destruição. O encontro com esse menino, que será o filho do homem que já é, suscitará essa ambivalência inigualável. A mesma mensagem, a mesma pessoa, a mesma inteligência, a mesma declaração, a mesma construção, as mesmas elaborações, as mesmas metáforas, as mesmas parábolas, o mesmo ensino, dito a todos. Cada um faz o que quer com o que de Jesus ele ouve, ou lhe é anunciado, ou ele escolhe crer. A beleza trágica de Lucas 12, que eu não abri ainda, só estou falando a respeito, sem nem olhar para o texto, é justamente essa, de nos colocar de olhos bem abertos, decidindo qual é o evangelho que vai se cumprir na minha vida. Se eu serei daqueles que estarão atentos e vigilantes, e com a candeia do meu ser, com a lâmpada do meu ser acesa, com os meus olhos iluminados e iluminando a vida. E se eu serei daqueles a quem o Senhor dirá: senta aqui, amorzinho, senta aqui, porque hoje eu quero te servir. Senta. Ou se eu serei
aquele indivíduo que achou que era dono dos outros, que mandava, que decidia, que dizia quem era de Deus, quem não era de Deus, quem ia para o céu, quem já estava no inferno, quem tinha perdão de Deus, quem não tinha perdão, estabelecendo os critérios e as categorias de separação de uma pessoa da outra a partir do ângulo da minha cegueira presunçosa, jogada como juízo arrogante contra o próximo, chamando juízo sobre mim. Porque, inevitavelmente, assim como essa graça superabunda no coração perseverante, ela se manifesta como verdade e juízo no coração que se torna cínico, que, sabendo qual é a vontade do seu Senhor, opta pelo seu capricho. Por que eu comecei a falar do ano que a gente viveu e fui para Lucas 12? Porque esse foi um ano em que ficaram manifestos os segredos ocultos de muitos corações. Esse foi um ano em que Jesus, em nome de Jesus, nós vimos tudo acontecer. Em nome de Jesus, nós vimos o melhor das pessoas brotar. Espírito sacrificial, gente que perdeu muito, que sofreu demais, que ficou com as costas largas, que apanhou, que ficou com o lombo ardido e grosso, de tanta peia, como a gente diz na minha terra, que sofreu e que levou, e outros que pisaram, que maltrataram, que odiaram com muita intensidade, que se revoltaram, que se zangaram, que amaldiçoaram, que abominaram, tudo isso em nome de Jesus. Era uma coisa tão chocante que na minha casa eu recebia pessoas que chegavam lá e diziam: desculpa, o senhor não me conhece, eu sou senador ou deputado federal, ou trabalho no governo, eu vim aqui lhe visitar porque eu estou precisando levar um abraço do Jesus do bem. Eu ouvi isso para todo lado. Eu digo: não é possível, eles combinaram essa frase, só pode ter sido. Chega lá um cara nervoso um dia de manhã, deputado federal, disse: desculpa, eu sou ateu. Pois não, tudo bem, eu gosto de ateu, adoro um ateu. Por mim, o mundo inteiro era ateu, porque ateu não dá trabalho. Quando ele crê, ele entra de cabeça, se atola da graça. Crente é que você leva a vida inteira pregando, ele nunca se converte. Agora, ateu é uma maravilha. E aí, não, eu só queria te dar um abraço. Porque eu era menino e eu te seguia. E eu disse: um dia eu vou ficar grande, quando eu ficar grande eu vou dar um abraço nesse homem. E aqui só encontro Jesus do mal, ali no Congresso. Então, hoje eu tomei uma decisão, vou lá dar um abraço no Jesus do bem, porque todo mundo diz que é de Jesus, mas eu abraço e uns são do mal. Então, você abraça um ateu que só quer um abraço do Jesus do bem, como ele, dezenas de outros voltaram. E isso só ratificava cada vez mais profundamente no meu ser esse fato de que, em nome de Jesus, a gente constrói o evangelho que a gente quer. Nós temos aqui na Bíblia 4 evangelhos, mas existem outros evangelhos. Você vê Paulo falando, já nos dias dele, de outras pessoas trazendo um outro evangelho. Um outro evangelho, que ele diz que não aprendestes de mim, que não vistes em mim, que eu nunca pratiquei, que eu nunca ensinei, mas está aí, sendo ensinado, vendido para todo mundo, nos dias de Paulo, que morreu mais novo do que eu. Morreu com 64 anos, eu estou com 67. Daqui a 2 anos e meio eu faço 70. Ou seja, meu irmão Paulo já estava morto há 2 anos.
Eu tenho mais tempo de ministério do que ele. Muito mais tempo. Ele não teve o privilégio de ficar 50 anos pregando a palavra. E o tempo que ele teve foi de muita dificuldade, prisão em prisão, sacrifício em sacrifício, uma expressão de entrega, de esfolamento total da vida, numa dádiva de amor, como ele próprio se autodefine como uma libação, como um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, se entregando ao Evangelho que ele tinha crido, ao Cristo que a ele tinha aparecido, ao qual ele tinha se entregue e buscado viver e encarnar a palavra que de Jesus, e a partir daqueles que com Jesus tinham aprendido, ele aprendeu, e ele diz, e eu mesmo não fui a Jerusalém aprender detalhes com Pedro, Tiago, com ninguém. Fui para a Arábia, e o evangelho que está plantado em mim não foi carne, não foi sangue quem me revelou. Me veio do Espírito de Deus, do mesmo Cristo, da luz de Damasco, que explodiu como um Big Bang de criação na minha frente. Aquela mesma luz me iluminou o conhecimento, de modo que a glória de Deus resplandeceu para mim, todo dia iluminada na face de Cristo. Mas, enquanto isso, tem outros evangelhos chegando aqui. Vocês parecem que dão mais atenção a esses outros evangelhos. Esses dias eu retomei os meus evangelhos apócrifos. Eu gosto de ler os evangelhos apócrifos, tanto quanto gosto de ler os livros apócrifos da Bíblia. Os livros que não entraram no que os judeus determinaram que era o cânon sagrado, e depois os cristãos também não os incluíram. São livros que ficaram fora. E a Igreja Católica incluiu alguns deles, mas tem muito mais do que os 7 que estão inclusos na Bíblia Católica, chamados pelos protestantes de livros apócrifos. E tem os evangelhos apócrifos. Tem de Maria Madalena, tem de Tomé, tem de Bartolomeu, tem de Filipe, tem de todos os apóstolos que você quiser, tem evangelhos. Foram escritos já no início do 3º século, por outras pessoas, bem distantes, a partir do interesse que essas pessoas tinham em criar, em formatar um Jesus palatável para o grupo que eles queriam alcançar. Então, Jesus sempre ficou à mercê de teologias, de filosofias, de doutrinas. No início, os que mais falsificaram o evangelho simples e original de Jesus, que você tem bem contidos nesses 4 evangelhos que estão aqui no nosso Novo Testamento, mas quem mais tirou proveito criando evangelhos de acordo com o seu interesse filosófico foi o grupo dos cristãos gnósticos. Tanto o lado dos gnósticos, que faziam ascetismos do tipo, não como isso, não bebo aquilo, não toco naquilo outro, eram os gnósticos que achavam que por esse tipo de separação você se tornava santificado, mais elevado. E também recebendo doutrinas que outros não sabiam, essa coisa de é para nós, só para nós, ou é para todo mundo? Porque a maioria gostaria de ter segredos que fossem só para eles. E os gnósticos prometiam, olha, aqui com a gente você vai aprender coisas que os outros não sabem. E tinha uma outra linha do gnosticismo, que era o pessoal que dizia, fiquem à vontade, podem pegar quem vocês quiserem, comer quem vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, porque o que o corpo faz não afeta o espírito. Mantenha o seu espírito fazendo alguns exercícios espirituais e pode fazer o movimento que você queira com o seu corpinho por aí,
E Deus não vai achar que tem nada demais acontecendo, porque, afinal de contas, você tem os seus momentos de consagração. O Evangelho de Tomé, por exemplo, é um dos que os gnósticos até hoje mais gostam. O de Maria Madalena, a quem eles atribuíram determinados conteúdos que nem sempre são coerentes com os 4 evangelhos que aqui estão. E evangelhos e textos inacreditáveis, por exemplo, de Paulo, a viagem de Paulo ao 3º céu. Aí você lê aquilo ali que foi escrito no início do 3º século também, e vê que não tem nada a ver com Paulo. Paulo nunca escreveria aquele texto ali. Mas tem gente, tinha gente que adorava, como entre nós. Tudo sendo feito em nome de Jesus. Mas são versões. A palavra dos últimos 6 anos foi a palavra narrativa. Depois que se declarou, há 8 anos atrás, que essa era a era pós-verdade, a palavra que emplacou-se imediatamente foi a palavra narrativa. Porque a partir do momento em que não há verdade, só existem narrativas. É a minha narrativa, a tua narrativa, a narrativa de qualquer um. E se você tentar explicar alguma coisa para alguém, a pessoa pode simplesmente dizer: essa é só a sua narrativa, com licença. E vai embora. E você fica com a sua narrativa. Todo mundo viveu o choque de muitas narrativas. Era uma coisa impressionante. Eu ia todo dia ali fazer o papo de graça, entre a minha sala, embaixo em casa, e a minha biblioteca, de onde eu faço hoje em dia o papo de graça, que é só subir uma escada, atravessar uma varanda e chegar lá. Ali no meio daquele caminho, às vezes, já tinha 2, 3 coisas que não me deixavam chegar lá e pregar o que eu queria, porque era uma angústia tão grande de gente me perguntando as mesmas coisas, que eu tinha que chegar lá e falar sobre aquele assunto, porque a narrativa que o pessoal estava recebendo era insuportável. E alguns em conflito. O meu pastor está dizendo isso. O líder da denominação está me dizendo isso. E se eu não fizer assim, ele disse que eu vou perder Deus, que eu vou para o inferno. E aquelas angústias e angústias. E você, que tem um coração pastoral com uma alma profética, que não consegue ficar calado diante da narrativa mentirosa, acaba que enfia a cara e a minha apanha muito. E eu não tenho problema, minha casca é grossa. Mas bota para fora, e os outros que te amam sofrem por você. Sofrem, pai. Você, como é que você aguenta? Eu digo, alguém tem que aguentar. Então, aqui desse lugar onde eu estou, quem tem que aguentar sou eu. Cada um aguente do lugar onde está. Neste meu lugar, eu não vou retroceder. Sob hipótese nenhuma. Eu não cheguei até aqui para dizer: desculpem, tenho concessões a fazer. Não tenho concessões a fazer. O Evangelho que me salvou até aqui não tem e não me deu permissões para nada, a não ser dizer amém para o que Jesus ensinou de maneira clara. E eu não quero ser o objeto da contradição, de modo algum. Aí o texto de Lucas 12, que a gente tem aqui, chega nesse ponto, que nos diz algo muito, muito forte no verso 49. Olha só o que Jesus diz. Depois de dizer: estejam cingidos os vossos corpos, andem com lâmpadas acesas, vigiem, sejam atentos, cuidado, sejam como um pai de família que não sabe a que horas o ladrão vai voltar. Portanto, fiquem apercebidos, é outra palavra que ele usa. Ele lhes contou a parábola do pessoal que maltratava outros. E concluiu desse jeito que eu já disse: esse
receberá muitos açoites, diferentemente daquele a quem o Senhor, chegando, o servirá. Aí a gente chega no verso 49. Depois desse castigo mencionado a esse que relativiza a autoridade do Senhor e se coloca como dono da alma dos outros, depois das implicações disso, ele diz, olha, tem gente que está no meio do caminho. Tem os que sabem e fazem o que é certo, tem os que sabem o que não é certo e fazem a si mesmo, mas tem aqueles que não souberam de muita coisa, ele diz no verso 48. Esses fizeram coisas reprováveis, mas levarão poucos açoites, porque ninguém é julgado e de ninguém é pedido o que o indivíduo não recebeu. Ninguém é julgado pela luz que nunca teve, ninguém é julgado pela instrução que nunca recebeu, ninguém é julgado pelo que nunca acolheu, por aquilo que nunca ele foi declarado com clareza. Esse receberá algo relativo à compreensão que tinha, porque tudo na presença e diante de Deus é de acordo com a luz e com a compreensão que eu e você tivemos das coisas. Dito isto, a gente chega a essa parte sobre a qual vocês nunca viram ninguém pregar, provavelmente. Verso 49. E desculpem a tão longa introdução, que diz assim, eu vim para lançar fogo sobre a terra. Isso é Jesus falando. Eu vim para lançar fogo sobre a terra. É muito diferente de algumas construções de um Jesus bombeiro que a gente tem por aí, né? O Jesus de igreja em geral é bombeiro. Fala isso não, que o fogo pode pegar, atracar. Cala a boca, assim, não diz isso não. Tem crente aqui que não sabe das coisas. Tem coisa que pastor só fala para pastor e entre pastores. Vocês sabem. Tem coisa que crente não pode ouvir porque ele é um imbecil que não pode saber que está cheio de pastor canalha, safado, cada vez mais, como se não fosse a mulher dele que é cantada, ou a filha dele que é seduzida, ou o filho, como se não soubessem de nada. Mas Jesus diz, eu vim lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Essa é uma outra expressão doída, ardida. Bem quisera que o fogo já estivesse aqui, queimando todo mundo. Tenho, porém, um batismo, com o qual hei de ser batizado. Um batismo de dor, de sofrimento, de morte. E quanto me angustio até que ele aconteça, até que o mesmo se realize, eu vivo com essa espada na cabeça. Mas é para lá que eu estou andando, na direção da cruz, do sacrifício, da incompreensão absoluta. Supondes que vim para dar paz à terra? É uma outra pergunta. Supondes que eu vim para dar paz à terra? Não. Eu vou, afirmo, antes, divisão. É tão diferente que nem parece que é Jesus que está falando. Eu vim trazer fogo. A minha presença não vai gerar paz. É como Simeão tinha dito, objeto de contradição. Servirá para levantamento de uns, para ruína de outros. É como ele próprio disse, cada um escolha o evangelho que quer para definir sua vida. Se é aquele que, olhando para mim, te coloca numa situação de soerguimento e de projeção espiritual, de
crescimento em Deus e na sua própria humanidade e no amor. Ou, olhando para mim, o que venha a surgir em você seja a desfiguração daqueles que pensam que podem me controlar e usar o meu nome e usar as minhas coisas e se servirem do que supostamente está identificado comigo para fazerem as suas vontades e os seus caprichos. Coerentemente com o que se disse dele, ele está repetindo: eu não vim trazer o que vocês estão achando, que essa minha chegada vai trazer um pacifismo absoluto e nem uma pacificação imposta pela dominação, pelo controle. Não é ditadura e, de um outro lado, não é de forma alguma o abrir-se de todas as comportas para a expressão do desejo caprichoso de cada um, como cada um queira. Ao contrário, todo mundo pode escolher, mas cada um vai ter que viver com as consequências do evangelho que escolheu. Aí ele diz: eu vim causar essa divisão, vai ficar claro. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo antes, divisão. Que divisão? Preste atenção nisso, porque eu vou acabar agora. Porque daqui em diante, você pode repetir comigo? Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. Repitam: 3 contra 2, 2 contra 3. Então ele prossegue: estarão divididos, olhem em que nível, pai contra filho. Pai contra filho. Estarão divididos mãe contra filha. Filha contra mãe. Sogra contra nora. Nora contra sogra. A divisão que ele diz que inevitavelmente aconteceria seria dessa natureza. Aconteceria nos ambientes mais íntimos da existência da gente. Não é à toa que a primeira palavra a esse respeito foi dita à mãe dele, quando ele era pequeno, um bebê de 8 dias. Esse menino está destinado para ser objeto de contradição, para levantamento de muitos e para ruína de outros tantos, e para que se manifestem os pensamentos ocultos de muitos corações. Nesse tempo que nós estamos vivendo, eu duvido que haja alguém aqui, nesse auditório, que não tenha experimentado esse tipo de divisão. De filho contra pai, de pai contra filho, de mãe contra filha, de filha contra mãe, de nora contra sogra, de sogra contra nora, o que é normal, né? De gente da família, de gente próxima, de gente íntima, e que não se falam mais. Um grande problema de Natal